Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Gente, a aula de hoje é uma aula muito importante, tá? Tem todas as relações aí coesivas e semântica. É uma aula 4, parte 1. Aí, nosso cronograma, mais uma vez, né? Vamos trabalhar relações coesivas e semânticas, que tem toda uma relação com os conectivos, tá, gente? E por esse motivo eu marquei aqui de verde e de amarelo, porque para que possamos trabalhar esses conectivos, essas expressões conectivas, é necessário que entendamos, né, o que é uma frase, que é oração, que é período, que em alguns momentos percebi na aula presencial uma certa dificuldade de entender essa diferença entre orações, períodos e frases, tá, gente? Então vamos lá. Hoje iremos trabalhar conjunções e nas próximas aulas, né, preposições, advérbio, tudo com relação de conectivos, tá? Onde ajuda aí a organizar o texto. Simbora, meu povo, vamos embora! Tá aí frase, oração e período. Mais uma vez a nossa estampa aqui bem bonitinha, né? Aí. Nós temos aí uma situação, né? Observe bem essa imagem. E eu quero que vocês observem essa elipse, tá? Um entrando dentro do outro e toda essa relação. Então vamos lá, o que é que diz? Ó, todo período aqui, ó, gente, ó, tá dentro de uma frase, ou seja, é uma frase, tá dentro dessa elipse, né? Aí ele diz aqui, ó, mas nem toda frase é um período. Por que será que nem toda frase é um período? Uma oração sempre compõe um período, mas ela nem sempre é um período. Ó, tá vendo esse jogo de palavras? Vamos entender melhor. Tá aí. Por quê? Essa situação, então, se organiza dessa forma. Porque, assim, gente, a frase é um enunciado com sentido completo. Ou pode acontecer com o verbo ou sem ele, tá? Então, ó, mais uma vez, enunciado com sentido completo, com ou sem verbo. Tudo bem até aí, né? E oração? É a estrutura que contém um verbo e que pode ou não ter sentido completo. Aí você pergunta, mas quer dizer que a frase ela tem sentido completo, mas a oração ela pode ou não pode ter sentido completo? Ah, mas tem um diferencial, ela contém verbo, então é necessário que para ter uma oração ela tenha pelo menos um verbo, né? Que seria uma oração simples, né? Já a frase, ela tem que ter sentido completo, senão ela não é a frase. Já o período é um enunciado com sentido completo, então tem toda uma relação com frase. Se tem que ter sentido completo, tem que ser frase. Tem que existir dentro da frase, justamente onde está aqui a organização, né? Com pelo menos um verbo. Ah, por isso que a oração está aqui, ó. Então, o período dele é uma frase completa que tem que ter verbo. Esse verbo pode ser simples, esse período pode ser simples, né? Ou ele pode ser composto. Vamos conhecer um pouquinho mais? Bora, gente. Tá aí, explicando melhor, né? O que seria uma frase. Pergunta: o que é frase? Gente, frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Tem que ter ponto, gente. Que seja um ponto de exclamação, interrogação, um ponto final, né? Tá? Não é necessário haver verbo para a formação de uma frase quando o que foi enunciado tem sentido completo. Aí vem aqui os exemplos para ficar mais fácil. Quando eu digo silêncio, está dentro da sala de silêncio, a frase. Olha aí. E nesse sentido,
nós temos aqui a pontuação, que é um ponto de exclamação. E agora, José? Olha a pergunta, interrogação. Choveu, ponto. Todo mundo entendeu que choveu, tá? Não sei o que dizer. Temos aqui reticências, tá? Então, aqui tudo são frases, tá, gente? Observe que não tem verbo, né? Olha, que para ter uma frase, necessariamente não precisa ter verbo, basta ter sentido completo. Então, diz o seguinte: as frases são marcadas por entonação que, na escrita, ocorre com o recurso dos sinais de pontuação. Sem pontuação, as palavras são apenas vocábulos soltos. Se eu colocar aqui, por exemplo, silêncio, se eu colocar um ponto, nesse caso, exclamação, né, que estou falando com mais entusiasmo, eu poderia até colocar um pontinho, aí ia ficar aquele silêncio meio que meia boca, né? Então, por isso eles colocado ponto de exclamação, que é para realmente a pessoa entender o que queremos falar com uma certa entonação, né? Quando pedimos silêncio. Então, vamos lá. Tá aí os tipos de frase, né? Eu trouxe essa informação. É algo que é mais simples, eu acho que, né, muita gente já domina isso aí, mas é bom sempre estudar um pouquinho mais, né? Então, tá aí, nós temos as frases declarativas, que é quando o emissor da mensagem, né, quem está falando aí, contasta algum fato de maneira afirmativa ou negativa. Exemplo, o curso termina esse ano. É afirmativa, certo? E o curso não termina esse ano, negativa. Nesse sentido aqui, gente, observe que faltou só um pontinho aqui. Eu deixei a propósito para que vocês pudessem compreender que é necessário o ponto que ele determina que aqui está afirmando e aqui está negando, ok? Frases interrogativas. O emissor da mensagem interroga sobre algo direto ou indiretamente. Exemplo, você quer comer? Isso aqui perguntou diretamente, né? Agora, quando eu quero falar com alguém de forma indireta, eu falo assim, ó, gostaria de saber se você quer comer, tá? Então, aqui, mais uma vez, vocês, né, quando estiverem copiando, fica com o tipo uma atividade e coloca o pontinho, nesse caso aqui, né, gente? Vai colocar o pontinho final aí, né? Na frase, ó. Ok? A frase exclamativa. O emissor da mensagem manifesta emoção, surpresa. Exemplo, que lindo! Puxa vida! Então, você vai encontrar muitas dessas frases, as interjeições, que é uma das classes gramaticais, tá certo? Observa que o ponto aqui é o de exclamação, que é um ponto realmente que traz aquela emoção, aquele entusiasmo, né, gente? Quarto, frases imperativas. O emissor da mensagem emite uma ordem, conselho, um pedido, ou seja, de maneira afirmativa ou negativa. Tá, gente? Quando eu acredito que muita gente utiliza essas frases imperativas, né? Quando você pede muito, faça isso, faça aquilo, né? Por exemplo, faça o almoço, não faça o almoço. E o que nega aqui é a partícula negativa, não, tá? Geralmente o professor utiliza muito isso aqui, ó. Estude, faça suas atividades, traga-os para casa feito, né, gente? Então a gente trabalha muito com a ideia da frase imperativa, né? Frases optativas. O emissor da mensagem expressa o desejo sobre algo. Exemplo, que Deus te acompanhe, muitas felicidades nessa nova fase. Então, geralmente, quando a gente está dando parabéns para alguém, a gente utiliza muito esse tipo de frase, tá? Então, quando o filho da gente sai, que Deus te acompanhe, então, nosso estudante. E é isso aí, eu acho que não ficou nenhuma dúvida, né, gente? Observe com carinho e preste atenção que frases ela precisa trabalhar com pontuação, ok? Então, joguem por aí.
Continuando. Aí, agora entrando um pouquinho mais dentro da nossa realidade, né? Que são as orações, que vão precisar muito para desenvolver outros conteúdos, né? Então, a frase trouxe aí para fazer essa diferenciação, tá, gente? Agora, a oração propriamente dita, vamos descobrir mais um pouquinho sobre como entendê-la, tá? A oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Elas podem ou não ter sentido completo. Aí alguém pergunta assim, mas o que é locução verbal? Para estudar o verbo, primeiro tem que ter aquele trabalho de verbo das classes gramaticais. E locução verbal é quando você encontra dois verbos juntinho, que dá a ideia apenas de um, tá? Isso aí vocês vão compreender mais na frente, assim que eu encontrar uma frasezinha com essa situação, ok? Vamos lá? Exemplos de oração. Acabamos, finalmente. Olha, acabamos é verbo, né? Verbo acabar. Portanto, oração. Levaram tudo. Levaram, vai trazer a ideia de uma flexão verbal, né? Quem levaram? Eles levaram tudo, né? Portanto, o verbo levar, tá? É provável. O é aqui é verbo, tá, gente? Tá em terceira pessoa. Eu sou, tu és, ele é, tá? Embora tenha chovido durante a viagem, qual seria esse verbo aqui, gente? Olha, pessoal, ter, tenha, é do verbo ter. E chovido também é um verbo. Portanto, aqui nós temos dois verbos em uma única oração, tá? E depois vocês vão entender o que é uma oração simples e uma oração que tem dois verbos, né? Mais adiante. Tipos de oração. Nós temos aí as orações coordenadas, né, e as subordinadas. Orações coordenadas são orações independentes, onde não existe relação sintática entre elas, e por isso possuem um sentido completo. Exemplo: fomos para o congresso e apresentamos o artigo. Nessa frase 1, gente, fomos ao congresso é a primeira oração, certo? Porque nós temos aqui o verbo, né? Que é o verbo ir. Eu fui, tu foste, ele foi. Ah, professora, mas aqui é fomos. É porque esse é um verbo irregular. Em cada conjugação, ele vai ter um formato, tá? Seu radical vai modificar. Então, tem que estudar verbo. Segunda oração, apresentamos o artigo. Então, tá aí, ó. Fomos ao congresso, apresentamos o artigo. São orações independentes. Eu poderia só falar o seguinte: fomos ao congresso. Pronto. Apresentamos artigo é um adicional que eu quis trazer uma ideia mais segura do que eu estou informando, mas uma frase ou uma oração, vamos dizer assim, com propriedade, né? Porque já estamos trabalhando aí com verbos embutidos, né? Que uma não depende da outra. Por isso ela é chamada coordenadas, tá? E elas podem ser sindética e assindética. E quando é que a oração é sindética? Quando ela possui conjunções. E quando ela é assindética, quando ela é separada, de certa forma, em citações por vírgula ou por ponto, e elas não têm conectivos de conjunções, né? Tá? E vamos adiante. Agora vamos falar um pouquinho sobre as orações subordinadas. São orações dependentes, onde uma está subordinada à outra, e por isso, sozinhas não possuem um sentido completo. Exemplo: é possível que Juliana não faça a prova. Se eu falasse só, é possível, teria sentido? Não. Eu preciso da outra oração para que essa oração tenha sentido, tá? Então, é possível que Juliana não faça a prova. Então, se eu colocar só assim, Juliana não faça a prova, ia ficar meio que, né, sem sentido. Agora, quando eu coloco, é possível que
Juliana, não faça a prova. Então, observe que a fração, que a oração, a segunda depende da primeira, para que tenha sentido, ok? Vamos lá. Tá aí. Os termos essenciais da oração. A oração são estruturadas em torno do sujeito, de um predicado que, por isso, são chamados de termos essenciais da oração. Tá, existe sujeito, que tem o sujeito, né, e o predicado, né? O sujeito é o elemento da oração sobre o qual se declara algo, enquanto o predicado é a declaração feita para o sujeito. Exemplo, os alunos homenagearam ao professor. Quem é o sujeito? Os alunos. E, a partir do verbo, é predicado. Homenagear o professor. E vamos precisar muito desse conhecimento mais adiante, tá, gente? Termos essenciais da oração. Então, depois vamos descobrir aí os tipos de sujeito que temos e os tipos de predicado. Simbora. Vai demorar um pouquinho até finalizarmos essas aulas aqui para chegarmos aí, tá, gente? Tá aí período, que seria um período, né? Período é a frase organizada em uma ou mais orações. O período pode ser simples ou composto. Tá aqui, ó. Simples ou composto. A questão de mais que um verbo em uma oração, tá? Vamos lá. Período simples. O período simples ele é formado por somente uma oração, agrupada em torno de um único verbo, de uma única locução verbal. Aquilo que eu falei. Que a oração simples, né, ela vai ter apenas um verbo, uma locução verbal que, quando você falar, poderá trocar por outro verbo único, que dará o mesmo sentido, tá? Quando isso ocorre, o período é denominado oração absoluta. Agora, temos aí uns exemplos, né? Estamos felizes com os resultados. Observe que temos apenas um verbo, que estamos, que falta apenas alguns dias. Falta. E talvez eu vá. Tá aqui. Aqui, esse verbo aqui, gente, ele é um verbo irregular, tá? Não é o verbo vai, eu vá, tu vá, não, tá? É o verbo ir. Eu vou, tu vás, ele vai, nós vamos, tá? Aqui, estudar um pouquinho, mais uma vez, a classe gramatical, verbo, né? Para chegar aí esse conhecimento, tá? Tipos de período. Ele pode ser, já falei o simples, né? Agora vamos para o composto, né? O período composto é formado por mais de uma oração. Nesse caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou locuções verbais. Exemplo de período composto. Faça como eu pedi. Faça é do verbo fazer e pedir é do, né? Como eu pedi, do verbo pedir. Então, nós temos dois verbos, tá? Por isso, composto. Não sei se tenho coragem. Verbo e verbo também, tá? O verbo ter. E tá aqui, nós temos dois verbos, tá, gente? Portanto, composto. Começou a gritar enquanto eu ia passando. Olha, verbo, verbo também. E aqui também é verbo, gente, tá? Então, observe que é um período composto, tá? Essa última frase tem vários verbos, né? Então, presta atenção nesse detalhe aí que depois vai ser cobrado, tá? Tá aí a diferença entre frase, oração e período. Enunciado, no caso frase, né? Que transmite uma mensagem com sentido completo e que pode conter ou não conter verbo ou locução verbal. Dois ou mais verbos que equivale a um só. Aquilo que eu falei, né? Que o que é locução verbal, que é dois ou mais verbos dentro de uma oração, né? Que equivale apenas a um só, tá? Exemplo, que festa animada. Neste exemplo, o enunciado transmite uma mensagem completa e não contém verbo. Portanto, é uma frase, tá? Que festa animada. Agora vamos aqui para a oração. Frase que contém verbo ou locução verbal e que se estrutura através de um sujeito
e predicado, ou apenas predicado, tá? Exemplo, a festa está animada, né? Então, tá aqui está é um verbo, né? Aqui, gente, temos oração, né? Temos um verbo, temos uma oração. Neste exemplo, a frase contém verbo e se estrutura através de um sujeito. Que é o sujeito? Festa. A festa, né? Porque os festa, somente festa é o núcleo. Então, a festa é o sujeito, tá? E de predicado, está animada, portanto, é uma oração. Está é verbo e a partir daqui, o que vem é predicado, ok? Frase formada por uma oração ou mais orações. Exemplo. A festa está animada, mas poderia estar mais. Nesse exemplo, a frase é formada por duas orações. Por que duas orações? Vamos ver? Porque a festa está animada. Aqui é a oração. A partir dessa conjunção mas é outra oração, tá? E estudar para um concurso na educação é preparar-se para transformar vidas, começando pela sua. Tá, pessoal? Então aí, sempre essa frase até o final, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula, parte 2.